Hallo meine Lieben, tudo bem? Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante que é o verbo können. Nós vamos explorar como se usa, a conjugação, alguns exemplos e a estrutura de uma frase, tanto afirmativa quanto em uma pergunta, do verbo können. O verbo können, ele é usado para expressar habilidades, ou seja, algo que você consegue, sabe fazer. Ich kann Deutsch sprechen. Kannst du Deutsch sprechen? Eu sei falar alemão. Você sabe falar alemão, tá? Então são coisas que você consegue fazer. É parecido com I am able to do inglês. Nesse exemplo aqui, er kann sehr gut schwimmen. Presta atenção nisso aqui. Olha só essa estrutura. Er kann, verbo na segunda posição, ou seja, o können é um verbo modal. Os verbos modais têm o costume de ficar na segunda posição, enquanto que o verbo schwimmen, ou seja, o verbo principal, ele fica na última posição da frase. Er kann sehr gut schwimmen. Er kann sehr gut kochen. Er kann sehr gut tanzen. A conjugação do verbo können, ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann, wir können, ihr könnt e sie können. De novo. Ich kann, du kannst, sie, es kann, wir können, ihr könnt. E por último, sie ou sie, o sie formal, können. Né? Por exemplo, können Sie mir das wieder erklären? Você pode explicar isso para mim novamente? A estrutura com o verbo können, ela é igual a qualquer verbo modal. Vou fazer uma aula só de verbos modais também. Mas temos o seguinte, nós temos o können mais o verbo no infinitivo no final. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo no seu estado natural, né? Em português seria fazer, cozinhar, dançar, correr, né? Esse ar são os verbos no infinitivo. Enquanto que em alemão é tanzen, schwimmen, kochen, sehen e assim por diante. Nós temos, em primeiro plano, obviamente, o sujeito, ich, nesse caso. Segunda posição, nós temos o kann, o verbo können, conjugado com a pessoa. E depois, no final, nós temos o verbo tanzen, tá? Tanzen, como nós podemos ver, está no infinitivo. Ele não é conjugado. A única coisa que vai ser conjugada nas frases que tem um verbo modal, ou verbo können nesse caso, vai ser o verbo modal. Então, olha o que a gente consegue perceber aqui. Ich kann tanzen, apenas 3 palavras. Eu sei dançar, eu consigo dançar. Ich kann heute tanzen. Aqui nós já adicionamos um advérbio. Ich kann heute. E esse complemento, esse advérbio, ele vai no meio. Eu poderia começar com heute kann ich tanzen? Sim, porque os advérbios eles não têm uma posição fixa, eles podem pular um pouco. Mas aqui eu quero que você foque no complemento. Isso aqui é um tipo de complemento. Olha aqui embaixo, temos um complemento maior. Ich kann heute leider nicht tanzen. Então todos os complementos eles vão aqui no meio. O kann continua na posição normal dele e o tanzen continua na posição normal dele, que é lá no finalzinho. Podemos trocar isso aqui por ich kann kochen, por ich kann singen, ich kann schreiben, ich kann erklären e assim por diante. Então essa aqui é a estrutura normal do verbo können em uma frase afirmativa. Agora, nós também temos frases interrogativas, perguntas. Pode ser que elas sejam mais comuns ainda que as afirmações. Então, por exemplo, kannst du tanzen? Você sabe dançar? Começamos com o verbo können, porque em perguntas no alemão, quando nós não temos uma V-frage, ou seja, wo, was, woher, wohin, nós começamos com o verbo. Então, kannst, a segunda palavra precisa ser o sujeito, eles não podem ficar tão distantes, então, kannst du. E o verbo no infinitivo vai estar lá no finalzinho de novo. Aqui ele se mantém inalterado. Tanzen, tanzen, tanzen. Lá no final. Kannst du tanzen? E se nós adicionarmos complementos, por exemplo, kannst du heute tanzen? Esse heute vai vir aqui no meio, pertinho, né? Pertinho do können e do du. Ele sempre vai ficar próximo do verbo. Nesse caso, ele está sendo separado pelo du. Ok? E aqui, kannst du heute mit mir tanzen? Você pode dançar comigo hoje? Aqui nós ainda adicionamos o mit mir, comigo. Mas você pode perceber que o complemento está entre o können
e o verbo principal lá no final. Alguns exercícios aqui para a gente praticar. Eu quero agora que você pegue as palavras, tá? Primeiro, o verbo não está conjugado. Você precisa conjugar o können com a pessoa correta, que vai ser, nesse caso, mein Vater, meu pai, terceira pessoa. Können, mein Vater, kochen, gut. Pausa o vídeo, tenta fazer e compara com a resposta. Deu certo? Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo sujeito, mein Vater. Mein Vater. Segunda posição é o quê? É o verbo modal, kann, conjugado, né? E depois nós temos o complemento, gut, e o verbo no final. Então, mein Vater kann gut kochen. O kann está sendo conjugado pelo mein Vater e o kochen não vai ser conjugado porque ele vai ficar no infinitivo. A segunda, Deutsch können du sprechen. Presta atenção, essa aqui é uma pergunta. Pausa o vídeo, tenta fazer, volta e compara a resposta. Tá de volta? Perfeito. Quando nós não temos uma V-frage, o wo, wer, wohin, nós começamos com um verbo. Então, kannst du, depois temos o complemento, Deutsch, e o sprechen aqui no final. Kannst du Deutsch sprechen? Começamos aqui então pelo verbo modal können, seguido do sujeito, o complemento e lá no final o verbo no infinitivo. Ich singen nicht können. Eu não sei cantar. Pausa o vídeo, tenta fazer e volta. Voltou? Perfeito. Então nós começamos aqui pelo ich. Depois, segunda posição, vem o quê? Vem o kann, né? Ich kann, complemento, que é o nicht, e o singen no infinitivo. Olha só que frase bonita. Ich kann nicht singen. Eu realmente não sei cantar, então isso corresponde à realidade. Tudo certo. E a última aqui, können helfen du mir? Uma pergunta. Você pode me ajudar? Olha, aliás, eu nem botei aqui o ponto de interrogação. É muito importante. Você pode me ajudar? Começamos a frase com o können, né? Kannst du mir helfen? E voilà. Ja? Alles fertig. Então, repita aqui comigo as frases. Mein Vater kann gut kochen. Meu pai sabe cozinhar bem. Kannst du Deutsch sprechen? Você sabe falar alemão? Consegue falar alemão? Ich kann nicht singen. Eu não sei cantar. Kannst du mir helfen? Você pode me ajudar? Se você curtiu a aula, aprendeu alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Você pode escrever a sua versão das frases aqui também, como ficou, pedir ajuda, não tem problema. E se você curtiu a aula e quer receber mais conteúdos como esse, não se esquece de inscrever, isso importa muito, ajuda na distribuição do conteúdo do canal. Clica no gostei e até a próxima. Auf Wiedersehen!